O Gato de Botas. Vamos ouvir uma historinha com a boneca Simi? O Gato de Botas. Era uma vez, muito tempo atrás, um moleiro pobre que tinha 3 filhos. Em um dia triste, o moleiro morreu e seus 3 filhos ficaram sós. O velho senhor havia deixado o moinho para o filho mais velho, que cuidaria dele do mesmo modo que seu pai faria. O burro, pertencente ao moleiro, ficou para o segundo filho, que partiu em busca de fortuna. Para o filho mais novo, restou apenas o gato. O filho mais jovem se sentou em uma pedra e suspirou. Um gato? O que eu vou fazer com um gato? O gato, que estava deitado perto do seu mestre, ouviu as palavras do rapaz e disse: É isso que você pensa de mim? Que valho menos do que um moinho quase em ruínas? Ou um velho burro cansado? Não se preocupe, mestre. Se você me der apenas uma capa, um chapéu com uma pena, uma bolsa e um par de botas, verá o que posso fazer. O jovem não ficou nem um pouco surpreso que o gato pudesse falar, pois era bem comum os gatos falarem naquela época. Ele deu ao gato o que ele havia pedido e o bichano saiu a passos largos, confiante e animado. Não fique triste, mestre, ele gritou olhando para trás. Rápido como era, o gato apanhou um gordo coelho selvagem, atirou-o na sacola e continuou andando. Logo chegou ao palácio. Ele bateu aos portões e pediu para ver o rei. Então retirou o chapéu, curvando-se numa saudação e declarou: Majestade, o famoso Marquês de Carabás lhe envia este belo coelho como presente. Oh, muito obrigado, disse o rei. Eu retornarei amanhã, respondeu o gato ao sair. No dia seguinte, ele voltou com várias perdizes. Outro presente do Marquês de Carabás, anunciou. Esse Marquês de Carabás é realmente um cavaleiro atencioso, a rainha observou. Nos dias que se seguiram, o Gato de Botas, como ficou conhecido, visitou regularmente o castelo. Ele presenteou o rei e a rainha com coelhos, lebres e cotovias em nome do Marquês de Carabás. A rainha estava ansiosa para descobrir mais sobre o generoso homem que os enchia de presentes. O seu mestre é jovem e bonito? Ela perguntou ao gato. Ah, sim, e muito rico também, respondeu o Gato de Botas. Ele ficaria honrado se Sua Majestade e o rei o visitassem em seu castelo. Logo, todos os criados do castelo estavam falando sobre o nobre cavaleiro que continuava mandando presentes ao rei e à rainha. Ele deve ser um ótimo caçador, um deles comentou. Deve ser muito leal ao rei, outro disse. Mas quem é esse rapaz? Nunca ouvi falar dele. Quando o gato retornou das viagens para casa e contou ao seu mestre que o rei e a rainha pretendiam visitá-lo, o jovem ficou desesperado. O que é que nós vamos fazer? Ele se lamentou. Assim que avistarem a mim e a minha pequena cabana, saberão imediatamente o quão pobre eu sou. O rapaz não sabia o que fazer. Não se preocupe, mestre. Deixe tudo comigo, respondeu o Gato de Botas. Eu tenho um plano. O gato continuou entregando presentes ao rei e à rainha. Um dia, durante sua visita, ele descobriu que eles levariam a princesa para um passeio de carruagem naquela mesma tarde. Ele correu para casa todo animado. Mestre, venha comigo, o gato gritou. É a hora de levar o meu plano adiante. Você precisa ir nadar no lago. Mas eu não sei nadar, respondeu o jovem. Não tem problema, disse o gato. Apenas confie em mim. Então eles foram até o rio
E assim que a carruagem real apareceu, o gato empurrou seu mestre na água. "Socorro!" gritou o gato. "O Marquês de Carabás está se afogando!" O rei ouviu os gritos do gato e enviou seu séquio para o resgate. Eles chegaram bem a tempo de salvar o pobre rapaz. O rei, a rainha e a princesa imediatamente ordenaram que alguém levasse roupas novas para o Marquês de Carabás. "Você não gostaria de se casar com um homem tão bonito e generoso?" a rainha perguntou à princesa. "Ah, sim, mãe", respondeu a jovem. Mas o gato de botas ouviu por acaso alguém comentar que primeiro precisavam descobrir quão rico o Marquês realmente era. "Ele é muito rico", disse o gato. "Ele é dono daquele castelo adiante e de todas estas terras. Venham ver, eu os encontrarei no castelo." E com essas palavras, o gato saiu em disparada na direção do castelo. No caminho, ele viu lavradores trabalhando nos campos ao redor. Então gritou: "Se alguém perguntar quem é o seu mestre, vocês devem responder: o Marquês de Carabás. Do contrário, irão se arrepender." E assim fizeram ao serem perguntados. Quando a carruagem do rei passou pelos campos, alguns momentos depois, os lavradores disseram ao rei que seu mestre era de fato o Marquês de Carabás, exatamente como o gato lhes ordenara. Enquanto isso, o gato de botas tinha chegado ao castelo, que era, na verdade, o lar de um enorme e cruel ogro. Antes de bater aos portões do castelo, o gato de botas fez uma pausa para se acalmar. "Preciso ser muito cuidadoso, ou poderei não sair daqui vivo." Então ele bateu e aguardou. Após alguns minutos, ouviu passos pesados e lentos em sua direção. Quando finalmente os portões se abriram, o imenso ogro apareceu na frente dele. O gato de botas retirou o chapéu de pena e disse: "Mestre ogro, meus cumprimentos." "O que é que você quer, gato?" o ogro quis saber. "Bem, mestre, ouvi dizer que você possui grandes poderes. Por exemplo, que pode se transformar em um leão ou um elefante. É verdade? Você consegue mesmo fazer isso?" perguntou o gato. "É claro que é verdade. E daí?" disse o ogro. "Bem", disse o gato de botas, "eu estava conversando com alguns amigos e eles disseram que você não consegue se transformar em uma criatura pequena, como um camundongo." "Ah, é? Foi isso que eles disseram a você?" o ogro exclamou. O gato fez que sim. "E acho que eles estão certos. Não há como você fazer isso." "Ah, é? Bem, olhe só isto", respondeu o ogro, que em um piscar de olhos transformou-se em um roedor. Rápido como um raio, o gato o atacou e o devorou na hora. Então o gato de botas correu de volta aos portões do castelo, bem a tempo de receber a carruagem do rei. Um dos criados abriu a porta do veículo, abaixando-se em reverência. O gato de botas disse: "Majestade, seja bem-vindo ao castelo do Marquês." O filho do moleiro, que agora parecia um marquês com suas roupas novas, saiu da carruagem com o rei, a rainha e a princesa. O rei disse: "Caro Marquês, você é um homem refinado, com muitas terras e um belo castelo. Porventura seria casado?" "Não, mas estou à procura de uma esposa", respondeu o rapaz. O jovem olhou a princesa nos olhos e ela sorriu de volta. Logo depois, o filho do moleiro, agora Marquês de Carabás, casou-se com a princesa e todos viveram felizes para sempre no castelo do ogro. De tempos em tempos, o gato sorri e diz sussurrando:
Está vendo, mestre? Sou mais valioso do que um burro ou um moinho. Fim da história. Gostaram da historinha, bonecos e bonecas aí de casa? Até a próxima historinha. Tchau!